E aí, pessoal, bora mergulhar nos números do Bresco Logística, o BRCO11. Hoje a gente vai destrinchar o relatório de agosto de 2025 para entender direitinho como está a saúde de um dos maiores fundos de logística do Brasil. Vamos lá! Bom, para a gente começar, só para ter uma ideia do tamanho da coisa, são quase 472 mil metros quadrados de área bruta locável. Para visualizar, isso dá mais ou menos uns 65 campos de futebol. É um gigante, e é sobre o desempenho desse gigante que a gente vai falar hoje, especificamente sobre o mês de agosto. Então, primeiro um panorama geral. O que faz do BRCO11 um player tão relevante no mercado? Vamos dar uma olhada na estratégia dele? Olha, a estratégia do fundo é bem clara. O foco é em qualidade, qualidade e mais qualidade. A maioria esmagadora dos imóveis, tipo 88%, é padrão A+, sabe? São aquelas instalações super modernas e eficientes que todo inquilino grande quer. E tem mais. Uma boa parte da receita, mais de 60%, vem de ativos last mile. Sabe o que é isso? São aqueles galpões mais perto das cidades, essenciais para a entrega rápida do e-commerce. Ou seja, o fundo está super bem posicionado para as tendências de hoje. E para fechar, quase 40% dos contratos são atípicos, que são aqueles contratos de longuíssimo prazo que dão uma baita segurança na receita. Certo, estratégia entendida. Agora vamos para o que interessa de verdade, né? Os números. Como é que foi o desempenho do fundo nesse mês de agosto? Em agosto, o fundo distribuiu 87 centavos por cota. Mas o que esse número quer dizer na prática? Em termos de rendimento, como é que fica? Então, esses 87 centavos representam um dividend yield anualizado de 9,4% e olha, isso é bem acima da média recente do fundo. Mas tem um detalhe importante aqui, tá? Esse resultado foi um pouco turbinado por uma receita não recorrente que entrou no caixa, uma multa de rescisão. Então é bom ficar de olho que esse não é o patamar recorrente do fundo, foi um evento pontual. Outro indicador legal de olhar é o P sobre VP, o preço sobre valor patrimonial. Ele fechou em mais ou menos 0,94. O que isso quer dizer? Basicamente que a cota na bolsa estava sendo negociada com um desconto de uns 6% em relação ao valor que os imóveis do fundo valem no papel. E olhando o histórico, esse desconto tem sido meio que o padrão para o fundo nos últimos tempos. Bom, mas vamos sair um pouco dos números financeiros e olhar para o que está acontecendo lá na ponta, no dia a dia dos imóveis. Como é que está a operação? Para entender a ocupação, a gente sempre olha para duas coisas: vacância física e vacância financeira. É simples, olha só. A vacância física é o espaço vazio mesmo, o percentual de metro quadrado que não está alugado. Já a financeira é sobre o dinheiro que o fundo deixa de ganhar por causa desses espaços vazios ou até por algum desconto que tenha sido dado. E aqui os números do BRC11 são bem impressionantes, viu? A vacância física está em só 3,8%. Para ter uma ideia, no ano passado era mais que o dobro disso. Uma melhora e tanto. E o mais legal, a vacância financeira está zerada. Isso mesmo, zero. Isso significa que tudo que está alugado está pagando em dia e sem desconto. É a melhor situação possível. Agosto foi um mês bem movimentado. Tivemos 2 saídas de inquilinos, o que poderia ser uma preocupação, né? Mas aí que entra a gestão ativa. Mal um inquilino saiu de um galpão em Canoas, a gestão já fechou com um novo AM Dias Branco, para uma área ainda maior e com um contrato de 5 anos. Isso mostra agilidade e que a gestão tem um bom nome no mercado para conseguir repor rápido. Ainda tem uma saída prevista para abril do ano que vem, vamos ficar de olho em como vão trabalhar isso. Ok, vamos olhar agora mais a fundo a composição desse portfólio. De onde vem a grana, quem são os inquilinos? Em termos de localização, não tem muita surpresa. Mais da metade da receita, 52%, vem de São Paulo, o principal mercado do país. Isso é bom porque mostra o foco em áreas de altíssima demanda. Depois vem o Sul, com o Rio Grande do Sul e Paraná dividindo o segundo lugar, o que dá uma diversificada legal na carteira. Agora, olhando para os contratos, o curto prazo está super tranquilo, quase nada vencendo em 2025. O ponto de atenção fica lá para frente, em 2027. Ali sim a gente tem um volume grande de contratos vencendo, mais de 1/3 da receita. Não é para se preocupar agora, mas é algo para ficar no radar. Sobre as revisionais, que são aquelas renegociações de aluguel, nada de relevante aconteceu nesse mês. E quem são os inquilinos? Só nome de peso. A gente está falando de GPA, Mercado Livre, Magalu. Basicamente as empresas que movem o varejo e o e-commerce no Brasil. O GPA é o maior inquilino com 18% da receita, o que é uma concentração relevante, mas ter gigantes como o Mercado Livre e Magalu logo atrás ajuda a diluir bem esse risco. Certo, vimos a operação, os imóveis, os inquilinos, mas e a grana?
Como tudo isso se traduz na saúde financeira do fundo? Hora do checado. Olhando o resultado de agosto, os números são bem diretos. Entrou de receita de aluguel quase 17,8 milhões. As despesas ficaram na casa dos 10% disso, o que é um patamar bem saudável. No fim, sobrou um lucro de caixa de 16 milhões e meio. E desse valor, o fundo pagou em dividendos 13,8 milhões. Isso dá um payout de 84%. Ou seja, de todo o lucro gerado, o fundo distribuiu 84% e guardou o resto, uns 15%, quase 16%. Isso é uma decisão prudente da gestão. Em vez de distribuir tudo, eles acumularam um pouco de caixa, o que fortalece o fundo para qualquer necessidade futura. Agora, quando a gente olha para a parte de endividamento, a situação é extremamente tranquila. Para ser bem direto, o fundo praticamente não tem dívida. A relação dívida sobre patrimônio é de só 2,3%. É muito, muito baixo. Isso dá uma segurança e uma flexibilidade enormes para a gestão. Os outros indicadores de alavancagem e solvência só confirmam isso. Os ativos cobrem todas as obrigações com uma folga gigantesca. E para colocar de um jeito ainda mais simples, o fundo tem mais dinheiro em caixa do que o total de dívidas e contas a pagar. São 47 milhões em caixa contra 42 milhões de passivos. As contas a pagar nos próximos 6 meses são bem pequenas e o caixa cobre tudo com tranquilidade. É uma posição financeira realmente muito confortável. Certo, depois de passar por tudo isso, qual é o resumo da ópera? O que a gente tira de mais importante desse relatório? De um lado, os pontos positivos são bem claros. Vacância muito baixa, uma gestão que se mostrou bem ágil para repor inquilinos, uma carteira de locatários de altíssima qualidade e, claro, uma saúde financeira impecável, com dívida quase zero. Do outro lado, como pontos de atenção, fica essa movimentação de curto prazo com as saídas recentes e, lá na frente, aquele volume de contratos vencendo em 2027. E para fechar, a própria gestão deixa uma mensagem otimista no relatório. Eles dizem que já tem negociações avançadas para alugar uma área que é mais de 1,5 vezes o tamanho do que está vago hoje. Ou seja, a ideia não é só zerar a vacância, mas talvez até crescer. Se isso se concretizar, o que pode significar para as receitas futuras do fundo? Fica aí a reflexão.